E o setor de irrigação pode comemorar. O Plano Safra 21-22 teve um aumento de 29% em recursos financeiros disponibilizados para investimento em irrigação. O ProIrriga tem agora 1,35 bilhão de reais destinados para o fomento do sistema. Vamos falar ao vivo com o diretor-presidente, o Renato Silva. Oi, Renato, meu xará, bom dia para você. Bom dia, Renata. Obrigado pelo convite. Um prazer debater um pouco aí sobre essa tão importante ferramenta para fomentar o agronegócio brasileiro, né? Exatamente. Acho que você acompanhou, acredito, né, a entrevista há pouco, onde falamos sobre fertirrigação e, obviamente, é uma continuidade aqui do nosso assunto, né? À medida que a gente teve aí um plano safra recente anunciado e com recursos, volumes disponíveis para vários agentes aí, importantes sistemas que ajudam a desenvolver e potencializar o nosso agronegócio, como é o caso da irrigação, dos sistemas, né? A gente viu um aumento aí expressivo de quase 30% frente à temporada anterior. Esse é um fato importante, né? Porque você acaba dando aí mais chances de recursos com créditos mais aí disponíveis, com taxas mais atraentes também, e isso tende a levar, né, a mais investimento aí por parte dos produtores. Isso já vem acontecendo, Renato? Sem dúvida, né? A irrigação tem duas formas de olhar. Uma ainda irrigamos muito pouco. Se a gente pensar que irriga 7,5 milhões de hectares, né? Nações desenvolvidas irrigam 70, como a China, a Índia, né? O próprio Estados Unidos, 26, 27 milhões. Então, em termos de Brasil, a gente ainda tem um potencial muito grande. E aqui o principal fator da irrigação é produzir mais com o mesmo, né? Então, ele tem um apelo de sustentabilidade muito importante, porque você não precisa fazer abertura de novas áreas, né? Você intensifica o uso da mesma área durante o ano todo. Renato, e como é que você vê isso, né? Eu estava conversando há pouco sobre esse avanço da agricultura e, claro, utilizando-se ali de uma mesma área, potencializando, aumentando a produtividade aí por meio de sistemas muito eficientes, como é o caso da irrigação. Hoje o produtor tem essa leitura bastante interessante, né, de aumentar significativamente, por exemplo, sua produção, sua produtividade com o uso desse sistema, à medida que as informações, os dados, né, que são extremamente relevantes, tem chegado mais a ele? Sem dúvida, o produtor é diferente do que a sociedade acaba percebendo. Ele está bastante desenvolvido, os produtos que a gente tem disponíveis aqui no Brasil são os mesmos produtos em países desenvolvidos, temperado. Então, sem dúvida alguma, a adesão dessas tecnologias tem sido um pilar importante para o desenvolvimento do nosso agronegócio. Ainda temos oportunidades muito grandes, né, dentro do setor, principalmente em função do nosso clima tropical. Se a gente olhar na década de 70, a agricultura se dava em climas temperados, e hoje o mundo percebeu que não só a gente produz num clima tropical, como a gente pode produzir no ano inteiro, né? Então, a irrigação ela vem aliado a isso, fazendo com que você possa ter, às vezes, 2, 3 safras no mesmo ano, ou seja, intensificando muito a utilização da terra, né? Certo. E aí, claro, à medida que a gente vê esse avanço, a gente vê também a rentabilidade dos nossos produtores. Qual é o percentual que vocês acreditam, por exemplo, né, mesmo como companhia, o que vocês vêm enxergando desse percentual aumentando aí a cada ano? Tem, assim, um estudo sobre esse aumento? Sim, o aumento, falando de área irrigada no Brasil, o Brasil ele vem crescendo nos últimos anos na faixa de 200 a 250 mil hectares, a área irrigada no Brasil. Esse ano a gente já está trabalhando na faixa de 300 a 300 mil hectares de área incremental. Agora, como eu falei, se a gente continuar nesse nível, imagina, por mais 10 anos, a gente está incrementando 3 milhões e meio de hectares, né? A uns 7,5, nós estamos indo para 11. Então, ainda tem um potencial de
muito importante se você considerar também que a gente tem 13% da água potável do mundo, além de ter 27 aquíferos, 50% da nossa ela tem aquífero. Então, a gente tem uma oportunidade bastante interessante. Para o lado do produtor, a irrigação ela entra muito como um seguro, além dessa questão de produtividade, Renato, que você mencionou, ela entra como um seguro rural, né? Se você pensar num ano como esse, que a gente teve em algumas regiões do país uma quebra importante de safra, principalmente a segunda safra de milho, você pega o Mato Grosso do Sul, o Triângulo Mineiro, o próprio norte ali do Paraná, e agora com a geada, então a irrigação ela entra com um fator importante para que você consiga colher aquilo que você pelo menos espera, né? E trabalhou para preparar o solo para produzir, né? Então eu vejo de uma maneira muito positiva. Eu acho que a sociedade está enxergando cada dia mais a importância para a irrigação, para o crescimento do agronegócio brasileiro e aí, por consequência, o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Então, a gente está vendo de uma maneira bastante positiva aí a médio e longo prazo. Excelente, muito obrigada então por sua entrevista aqui com a gente. A gente volta a se falar em outras oportunidades. Viu? Um ótimo dia. Eu que agradeço. Obrigado, Renato. Obrigada a você, Renato.